Antes de iniciarmos aqui o nosso episódio, eu quero compartilhar com vocês uma história. Imagine que você está num projeto super desafiador, com um escopo muito complexo, com um time que parece estar sempre um passo atrás e prazos extremamente desafiadores. Você já se sentiu assim? E se eu te dissesse que tem uma maneira de você otimizar os seus processos e garantir melhores resultados? Participe da nossa Masterclass exclusiva sobre metodologia FEL e veja como você pode transformar os seus projetos e a sua carreira. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Estamos aqui iniciando mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do Seminário Internacional de Gestão de Projetos do PMI São Paulo. Essa série, com apoio da Planisware e da Prosperi, vai trazer novas entrevistas. Vamos falar aqui com ilustres convidados. Então eu espero que você acompanhe aqui toda essa série, mais uma no Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Seguimos então com mais uma conversa aqui, gravada diretamente do Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo. E eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz Eduardo Labriola para nós falarmos sobre o tema da palestra dele aqui amanhã, que vai ser sobre as falhas do ágil na perspectiva da liderança. O Luiz Eduardo Labriola é uma referência em transformação ágil e digital, com mais de 15 anos de experiência liderando processos de inovação em grandes organizações. Atualmente ele é Delivery Manager na Radix, onde ele conduz iniciativas globais de digitalização. Tem mestrado e bacharelado em Engenharia da Produção pelo Cefet do Rio de Janeiro e MBA em Gestão de Projetos pela FGV, além de experiência internacional na Alemanha. É autor de livros sobre transformação digital e experiência do cliente e leciona em MBAs em instituições como FGV e PUC. Labriola, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, meu querido. Primeiro, um enorme prazer. Sou fã do seu trabalho, sou fã do podcast, então para mim é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente vai compartilhar na palestra de amanhã. Excelente, a honra minha te receber aqui no canal. E para começar, como você tem uma experiência muito bacana em várias indústrias, conta um pouquinho para nós em resumo aí a tua trajetória profissional até chegar na Radix. Legal, então eu vou tentar fazer um storytelling aqui, resumir para quem está em casa. Eu sou engenheiro de formação, como o André falou. Assim que eu me formei, comecei direto a trabalhar dentro da área de projetos e foi logo uma paixão à primeira vista. Eu lembro que o meu segundo estágio teve um fato aqueles fatos que marcam a sua carreira. Na primeira semana, meu superintendente, não tinha coordenador nem gerente, era o estagiário com o superintendente. Ele virou para mim e falou assim: olha, você vai tocar um projeto aqui que é importante para a empresa e vai ter uma reunião de kickoff na quinta-feira. Aí Normal, né? Assim, já cai, vai no susto já. Vai pra guerra, meu filho. E até aí tudo bem, né? Aquele dia que você chega, acorda mais nervoso, se veste melhor, estagiário, né? Todo mundo já... Meteu o cabelo. Todo mundo já passou por isso. E naquele dia de manhã eu fui aproveitar e falar com o meu chefe, só pra eu fazer um alinhamento aqui de expectativas. Qual que é o meu papel nessa reunião? Estagiário, não conhecia nada, não conhecia empresa, não conhecia ninguém. E ele virou e falou assim: não, você toca a reunião e eu faço a ata. Hã? Uma certa inversão de papéis aí. Aí eu fiquei meio... Mas assim, eu não quero me esconder, mas assim, eu não sei quem são as pessoas, eu não sei o contexto, eu não sei nem as perguntas para fazer certas ainda, né? Ele falou assim, ficou me olhando: você tem razão, então eu toco a reunião e você faz a ata. E eu lembro que assim começou a minha carreira como gerente de projeto, mesmo sem saber ali o nome, sem saber tudo direito ali, eu fui pra guerra e fui indo. Eu brinco que naquele trabalho, o pessoal me brincava que eu era o estagiário, o diretor. Porque eu cobrava diretores, era um negócio... que até meio de maluco, o meu superintendente falava, porque assim, cara, vai o estagiário cobrar o diretor. Então imagina o diretor, eu era aquele cara que ia mesmo. Ia mesmo? E era na época que não tinha esse negócio de home office que nem tem hoje, era tudo presencial. Então eu ia lá na sala do diretor, perguntava ao secretário: o diretor tá ali? Tá em reunião ou não? E na mesa dele: cara, eu preciso atualizar o cronograma, como é que tá isso aqui? E eu lembro que tinha um diretor que sempre ficava me olhando assim, eu nunca entendia se era o jeito dele ou se era comigo. Mas eu também não tinha muita noção, era estagiário. E aí depois eu não continuei sempre na área de projetos, eu saí de seguradoras, fui para a Petrobras como terceiro, depois eu fui trabalhar com PMO dentro de contexto de pesquisa e inovação,
E aí depois eu voltei para uma outra seguradora, mais na parte de PMO. Depois eu mudei para uma outra seguradora. Seguradoras fazem muito parte da minha vida. E eu fui atuar direto na linha de frente como engenheiro de pacote, gerente de projetos. Depois eu fiz aquele muro que não existe. Eu pulei para o outro lado, onde eu fui ser Agile Master. Então eu falei assim, não, esse negócio de projeto, gerente de projeto, chega, agora eu vou ser agilista. E aí, gente, o jogo é o mesmo, mudou o nome, assim, o jogo é exatamente o mesmo. E aí eu comecei a rodar Safe, então foi uma experiência muito boa, porque nunca tinha rodado Safe e, de fato, tem um desafio muito grande, o aprendizado do Safe, e como você faz tudo funcionar de forma escalável. E hoje cheguei na Radix Engenharia e Software, então hoje trabalho para o mercado americano dentro da unidade de negócio de energia, e hoje eu atuo dentro da parte Digital Manufacturing Transformation, com diversos tipos de iniciativas. Uma, para mim, que é uma coisa extremamente nova e muito desafiadora, trabalhar com inteligência artificial utilizando visão computacional. Então, é uma tecnologia nova, essa questão de refinamento, que você não tem prazo, você refina até onde o usuário quer e o cliente te cobrando prazo. É um desafio, gente. E aí eu lembro que teve um momento até recente que eu fui tentar fazer um benchmark. E eu fui para várias consultorias, gente, quem trabalha com visão computacional? Eu quero trocar experiência, eu quero bater papo. Não achei gente. Olha só. E aí foi um desafio que aí eu falei assim, cara, tô fazendo algo errado. Aí sabe o que eu fiz? Fui no LinkedIn, visão computacional. Quem fez post com visão computacional? Achei, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas achei o Vitor. E eu vi que ele fez um post sobre visão computacional, um post mais técnico. Mandei mensagem para ele no LinkedIn. Cara, trabalho com isso, tô tomando um calor do cliente. E eu quero trocar uma ideia sobre delay. O cara tá me batendo no delay. Eu tô com delay de 1 minuto. E assim, eu comecei a estudar mais para esse calor que ele tá me dando. Faz sentido ou não? Porque se eu não souber defender, eu vou falar que tá bom e vou falar o quê? Então, comecei a estudar, assim, um parâmetro que eu peguei foi, cara, o Amazon Prime, em futebol, tem 30 segundos de delay. Cara, o Amazon Prime, eu tô com 1 minuto. Assim, não é uma coisa absurda que eu tô falando. Só que o cliente tá assim, cara, não aceita 1 minuto. Olha. E aí, é um desafio. Porque ele tá lá e ele bota pressão. Não aceita 1 minuto, tem que ser menos de 1 minuto. E aí eu comecei a estudar muito. Então, assim, você vai fazendo como gerente de projetos, vai entendendo as necessidades de negócio e você vai abrindo vertente na sua carreira. Hoje eu não sou um cara de inteligência artificial, mas comecei a precisar aprender muito porque, cara, as situações estavam demandando. E aí você começa a entender outras coisas que você não tinha visibilidade antes. E aí hoje eu já sei o que é um modelo supervisionado, não supervisionado, já sei o que é machine learning, já sei o que é deep learning. Tudo já começa a fazer porque, cara, porque tá te demandando. O mercado tá te demandando, né? E assim, pensando... Eu falo muito, né? Quem tá aqui assistindo de casa, mas é isso mesmo. Então, quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá no começo da onda. E assim, a grande onda ainda não chegou. E quem demorar muito, cara, já vai estar atrasado. Ainda tem gente falando que é moda, que é hype e tal. Gente, é só comecinho. Sabe aquela ponta do iceberg, aquela frase que só vê 10%? A gente só começou nisso. Não chegou a nada ainda. E fazendo um recorte aqui, quando a gente teve o painel dos CEOs aqui, eu achei muito interessante porque todos eles falaram de AI e todos também falaram sobre a parte humana da coisa. Então, assim, ninguém esqueceu a parte humana. A parte humana continua sendo extremamente importante, mas todos falaram, cara, dê atenção ao AI. Porque vai ser uma coisa que vai ser muito utilizada. Ela vai acabar com tarefas repetitivas. Se o seu to-do hoje é tarefas repetitivas, eu aconselho você a buscar novas atividades, porque no momento ela vai substituir quem não soube gerar valor através de outras atividades que não sejam atividades que sejam repetitivas. E para fechar essa pergunta, isso foi toda a trajetória, um pouco até chegar hoje na Radix. Isso é bem interessante porque a gente vai vendo como essa carreira de projetos, uma coisa puxa a outra, né? Uma experiência aqui leva a outro aprendizado e principalmente pelo seu perfil, por tudo que você falou desde lá do papel de estagiário, de ir atrás, de correr atrás, de conhecer, de estudar, porque isso faz toda a diferença. Você vai abrindo o leque profissional, passando por indústrias diferentes e depois lá na frente eu vou querer voltar nisso. Isso só vai somando as suas habilidades. Então são conhecimentos que são um patrimônio do profissional. Eu brinco que assim, o conhecimento ninguém te tira. Ele é seu e você vai carregar essas crenças, esses aprendizados para todos os lugares. Tem gente que me pergunta assim, pô, mas você mudou bastante de indústria. E de fato, um lado é muito bom,
Só que o outro tem muita gente que fala assim, pô, mas e aí? Porque tem gente também que tem, né, pegar hoje o CEO do McDonald's que falou que, cara, o cara tem 40 anos de empresa. Uhum. E assim, eu gosto de fazer analogias, tá? Então assim, eu gosto muito disso. Imagina que a AI, ela pode ser considerada como esse CEO do McDonald's, que tem 40 anos e veio lá de baixo. Você pergunte a ele, cara, qual é a tendência hoje de o processo desviar? O cara que tem muita experiência fala assim, olha, a tendência hoje é por causa disso, disso, disso. Você fala assim, cara, eu tô com um problema aqui, o que você acha que é? Ele, olha, é provável que seja isso, isso, isso aqui, porque o cara tem muita experiência. Uhum. Só que em vez de regra, você não tem várias pessoas com 40 anos de empresa. Exato. E aí você utiliza o quê? A inteligência artificial para te ajudar nesses contextos. Então, naturalmente, você vai ter que desenvolver uns algoritmos internos, algumas perguntas e respostas, e o próprio aprendizado de máquina vai gerando mais interação para que você tenha isso. É. E é interessante ver esses temas surgindo em diferentes vertentes. Eu já, dentro dessa série aqui, já conversei com a Ilma também sobre machine learning, etc. E a tecnologia, ela entra em todas as indústrias, não tem como. Hoje não tem como você falar sobre gestão de projetos sem falar do impacto do uso de IA e como a gente precisa se preparar para isso, inclusive com dados confiáveis, né? Dados decentes para que você possa usar, tratados. Uma dica que eu falo para todos os gerentes de projetos que até foi a dica também do CEO de hoje, que assim, cara, sejam curiosos. Usem. Cara, comece a usar, vê o que acontece. E assim, você está no melhor contexto para errar. Por quê? É você e o GPT, o Copilot, o Gemini, enfim, a inteligência artificial gerativa que você queira usar, tá só ali. Ah, não ficou bom, gera de novo. Seja curioso, vai gerando. E você vai fazendo essas interações, você tende a começar a fazer os prompts, as perguntas certas. O pessoal deve estar falando assim, pô, ele só fala de AI. E eu nem sou o cara de AI. Eu não sou, né? Tem gente que sabe muito mais do que eu. O que eu gosto de pensar é que eu tenho que ter pessoas comigo que saibam mais do que eu. Exato. E aí o que eu preciso fazer, como gerente de projeto, tomador de decisão, é saber fazer as perguntas certas. Eu lembro até hoje, e aí o lado bom de você passar de várias indústrias, porque você vai tendo 5% de um cara que você é referência para você, outro 5% aqui, outro... Aí você tem uma multidisciplinaridade de caras que mudaram, tiveram algum insight. Eu tenho uma frase que eu gosto, um insight paga. Um dos meus diretores, que ele falou o seguinte, cara, o profissional do futuro vai ser aquele cara que ele não vai estar aceitando o status quo, status quo. Ele vai ser aquele cara que vai ser o questionador. E não é aquele questionador de ficar ali chatinho, né? Porque a gente sabe que tem esses caras também. Tem. Esses caras são mala, gente, pelo amor de Deus. Mas são aqueles caras de, cara, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uma vez quando eu tava no Banco Carrefour, a gente tava com uma meta, eu não lembro mais o número, mas eu lembro mais ou menos a história. A gente vai ter no final do ano, sei lá, X mil reais, R$1 milhão de resultado com essas iniciativas. E a partir que foi passando os meses, eu falei assim, cara, isso aqui não tá fazendo sentido. E aí eu juntei 2 times pra gente conversar. Pessoal, a gente entregou isso aqui, exemplo, em janeiro, a gente tá em abril. Cara, vamos ver o que a gente entregou em dezembro, o que isso mudou ali no ponteiro de negócio. Porque uma coisa é falar assim, eu entreguei a feature, tá, mas isso é relevante? Mudou o quê? Qual foi o benefício? Assim, qual é o valor do negócio? Qual é o insight? Mudou o quê? E aí, quando eu falei com o time, a gente tinha uma divisão lá, time de produtos e time de negócio, e quando a gente juntou os 2 times para conversar, a primeira frase que eu ouvi foi assim, cara, ele mudou, mas mudou muito pouco, não vale a pena a gente olhar. A minha resposta foi, não, agora que vale a pena a gente olhar. Exato. Porque assim, eu quero saber o quanto que mudou, porque a gente está falando que no final do ano é 1 milhão. Só que nessa curva que a gente está, mesmo que a gente aumente, a gente está falando, sei lá, que é meio milhão. A gente está errando a meta em 50%. E isso é até um tema da minha palestra. A pior coisa que a gente pode fazer é fingir que a gente faz as coisas certas. Isso é horrível, mas é muito ruim. Por quê? Porque você cria uma cultura ruim. Eu gosto de falar sobre o óbvio. Qual é o principal papel do tomador de decisão? É tomar decisão. Se eu não dou as informações para ele, como que ele vai tomar a decisão? Então, a partir do momento que eu viro e não dou uma informação para ele, cara, eu tiro a principal função do papel dele, que é tomar a decisão. Eu lembro que também, no caso do Carrefour, teve uma vez que eu fiz um one-on-one com a superintendente, e uma das coisas que ela me falou assim, cara, eu estou muito aberto para você me trazer problemas. E eu adorei isso. Adorei. Um beijo para a Renata, se um dia ela ouvir isso aqui. Ela virou para mim e falou assim, cara, eu quero que você me traga problemas.
Naturalmente, ela não queria o problema pelo problema, ela queria o problema, propostas, etc. Mas assim, é muito bom quando a pessoa te dá uma abertura para falar assim, cara, me traga problemas. Porque ela queria de fato ajudar, ela queria contribuir, ela queria exercer o papel dela. E muitas vezes no dia a dia, o que a gente faz? Ah, acho que vai dar. Gestão da fé, né? Gestão da fé, gente, é uma desgraça. Eu detesto isso. Tem uma frase que assim cara, vai dar certo. Gente, olhar aqui pra câmera. A maioria das coisas não vai dar certo. E aí a sua frase ela tem que ser, cara, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou descansar até dar certo. Eu vou repetir, eu vou treinar, eu vou ter disciplina até dar certo. Porque aí você muda o contexto, você muda o ambiente. O vai dar certo é gestão da fé, você não tem uma ação. Qual é a ação acionável? Vai dar certo. Cara, a métrica de vaidade. Não tem nada ali, você não agarra em nada. Então é importante que as pessoas, assim, cara, tenham o objetivo e tenham ações, tenham concretude, tenham acabativos. Porque senão você não conclui as coisas. Agora, dentro desse ponto que você comentou, tem um aspecto extremamente importante que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, que é a abertura que o profissional sente do seu superior. Então, como você falou, o teu gerente falou assim, eu quero o problema, porque daí eu consigo resolver. E eu tô acostumado com a famosa frase que já me foi dita várias vezes, você é pago para me trazer soluções e não problemas. E aí, tantos e tantos profissionais de projeto se sentem inibidos ao enxergar um problema ali começando a levar essa informação para cima. Por quê? Porque é um ambiente, às vezes, punitivo, um ambiente de estresse. Então, você não tendo a transparência, você vai trabalhar um ambiente transparente, você vai tentar trabalhar o máximo dentro da sua fé até a hora que o negócio estoura. Tem até um conhecido meu que fala que é chocar granadas. Você sabe que a granada está ali, mas se você puder não contar para ninguém, você segura o máximo. Não é porque você não quer ser transparente, mas é porque o ambiente não é propício para isso. Então, você também que já passou por várias indústrias e trabalha muito com projetos colaborativos e multifuncionais, né, multidisciplinares, como conseguir também criar esse ambiente? Porque no momento que a gente vira líder, também a gente tem que passar essa abertura para os nossos times, né? Só um parênteses, adorei chocar granada. Pois é. Adorei, vou plagiar. Qual que é o nome do seu amigo? Dá pra dar o crédito pra ele? Depois eu te passo. Tá bom, eu vou falar isso, eu adoro essas frases assim, adoro essas sacadas. Eu gosto de pensar o seguinte, o pior comportamento do time é o que é mais tolerado pelo seu líder. E nós, como líderes nas nossas organizações, a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, foco. Esse é o foco. Esse é o direcionamento. E assim eu estou blindando vocês. Para quê? Para que a gente mantenha os nossos acordos. Eu brinco que o gerente de projeto ele é um gerente de combinados, gerente de acordos. E eu falo isso para todo mundo. Hoje na Radix, amanhã não tem pressão nenhuma de sair da Radix, mas se eu estiver em outra casa, falarei os mesmos discursos, que eu não seguro ninguém em condições normais de temperatura. Se a pessoa veio para mim e decidiu sair, cara, eu não julgo. Valores dela, qualquer motivo. Quero uma vida mais tranquila, quero uma vida mais agitada, quero mais grana, tá tudo bem. Fez sentido para ela e ela teve alguma coisa que eu não consigo oferecer. E eu acho que se eu fizer alguma coisa no final, eu falhei como líder. E eu falho como exemplos para os outros. E aí o que eu falo para todo mundo? Quando chegou alguns estagiários novos para trabalhar comigo, eu faço um bate-papo inicial. E eu falo para eles, olha, vocês estão numa excelente casa. Daqui a 6 meses, vocês quando se compararem com os estagiários, amigos seus de faculdade, vocês vão estar nadando de braçada. Eu começo a conversa assim. Um pouco humilde, né? Mas é verdade. Só que eu falo uma coisa para eles também. Só que isso não vem de graça. E aí, vai ter dor. Vai ter dor do crescimento. Vocês já vão aprender, vocês vão se desenvolver, vocês vão ter a oportunidade de ter um plano de desenvolvimento individual. A empresa, através de mim, vai acompanhar vocês. Então a gente vai estar aqui para dar todo o suporte. Mas eu brinco. Dos meus 50%, eu posso dar 200. Mas dos seus 50%, eu não posso dar nem 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, você vai, com consenso do contexto, você vai pra guerra. Pega o fuzil, atira no alvo. E vai. E eu sei que eles vão errar. E tá tudo certo. E o que eu não permito que aconteça? Não permito no bom sentido. Que os nossos combinados, eles sejam desalinhados. E aí, cara, tá com dúvida, levanta a mão. E aí, acontece várias vezes. No começo, as pessoas levantam a mão.
Aconteceu isso uma vez, e aí eu fui e... Todo carinho, eu sou jeitoso, eu não sou... Eu não cobro nada que não seja justo. Eu fui e dei um leve puxão de orelha na estagiária, falei assim, olha, tá tudo certo você errar. Não tem problema com isso, você é estagiário, a empresa tá aqui para te ensinar, para te ajudar, para te desenvolver. Mas o manter os combinados é inegociável. Então assim, cara, combinamos de levantar a mão, você precisa levantar a mão. E o tech lead, assim, tava mentorando, abraçando, ele se sentiu e foi defender. Ele começou a me mandar mensagem, não concordo, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí eu deixei ele falar. Aí ele terminou no final, eu falei assim, terminou? Ele, terminei. Cara, que bom que você falou isso. Aí você já bota uma pressão menor na situação. E quando ele falou isso, eu falei assim, entendo o seu ponto de vista. Eu acho que você tem muitas coisas que você dá certo. Mas o que eu tô cobrando dela não é o resultado do trabalho, é os combinados. E se ela não aprender agora que é estagiária, ela não vai aprender lá na frente. E ele falou assim, entendo, mas eu acho que ela escalou. Eu falei assim, não, ela não fez. Mas depois eu vou conversar, estava escrito as coisas, conversar meio escrito. Mas depois eu vou conversar com você, a gente entra mais profundidade nisso. Aí na correria do dia a dia a gente não voltou nesse tema. E aí naquele mês eu tive um one-on-one com ela. E eu fui e falei assim, cara, como é que você tá se sentindo? Como é que tá a sua entrada? Como é que você tá? Tá feliz? Tá pesado? Tá leve? É o momento que eu quero te ouvir. Aí ela virou assim, cara, eu queria te agradecer. Aquele feedback que você deu pra mim, ele foi muito importante. Olha só. E aí eu fiquei todo feliz, porque eu falei assim, cara, funcionou, né? E é pra funcionar. É pra isso, né? Só que quando a pessoa tem a consciência muito rápida e se transforma com feedback, porque assim, qual que é a grande sacada do feedback? Cara, você dá uma ação, a pessoa entender e ela mudar. É a parte mais difícil. Assim, é muito básico isso, mas assim, é um básico que não acontece. E aí quando ela faz isso, cara, vira maravilhoso. E quando eu falei isso, eu falei assim, cara, que legal. Aí um tempo depois eu voltei no Tech Lead e falei assim, cara, tem uma história que eu não voltei em você, mas eu queria te falar. Ela agradeceu aquele dia, ele, pô, é mesmo? Eu falei assim, cara, e é isso. Então eu tenho um time ali que ele é um time mais júnior, mas assim, ele é um time que ele tá, cara, todos os jogadores nos lugares certos, jogando entrosado. E com liberdade para trazer os problemas. Eu tenho um time que não tem nenhuma estrela, é um time mais júnior, mas tá tudo encaixadinho. De vez em quando, às vezes eu não tô numa reunião, não tô alguma coisa, o pessoal já manda mensagem, cara, deu problema aqui. Ou às vezes até o tech lead, cara, isso aqui é mais importante do que o outro, age lá e eu tô acompanhando os chats, eu olho assim, só dou um joinha. Ok. Pessoal, se precisarem, tô aqui. Eu sempre tô. Deu BO, cara, me gritem. Hoje eu tô aqui no evento, falei assim, pessoal, não vou conseguir acompanhar o dia inteiro. Precisa de mim, me liga direto. Em algum momento vou parar e vou te atender. Isso vai criando uma cultura que é sadia. E uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas também acabam não fazendo é a rotina do one-on-one. E a cadência ela é muito importante. Por que a cadência é importante? Porque a gente não tem super foco. E aí, na corrida de 1 milhão de coisas que a gente faz, a gente perde foco. E o one-on-one é o momento de você, cara, trazer a pessoa pro seu lado. Porque você vai e procura, cara, como é que você tá? O como é que você tá é uma frase que, assim, ela é despretensiosa. Mas ela é muito importante, porque as pessoas se sentem ouvidas e assistidas. E eu tenho meus roteirinhos lá de perguntas e tal. Cara, eu não vou falar todos aqui não, mas assim, como é que você tá? Os desafios hoje são compatíveis com o que você acha que você pode entregar? E aí eu já sei naquele momento, assim, cara, se eu tô pesando a mão, ou se eu, cara, eu gosto da frase do Bernardinho que fala, pô, eu vou dar um ossinho ali maior do que a pessoa consegue morder pra ela se desenvolver. Eu falo assim, cara, e é isso. E naquele momento eu faço as retroalimentações. E aí eu deixo todo o quê? O meu mapa de calor do meu time, todo mundo verde. E todo mundo feliz. E as pessoas vão fazendo naturalmente o quê? Evoluindo. E, gente, é importante assim, eu também quero evoluir. E se eles não evoluírem, eu não evoluo. Sim. Então, assim, o time é muito reflexo da liderança. Você tem um líder forte, você tem uma tendência, por mais que pode demorar ou ser mais rápido, mas você vai ajustar o time. Aí é outros óbvios, assim, né? Você tem uma garrafa de suco de uva. Você vai apertar a garrafa de suco de uva. Tem chance de sair suco de limão? Olha que tem gente que espera, hein? Mas tem chance. E aí você vai falar assim, pô, eu vou plantar agora maçã. Cara, tem chance de nascer maracujá? Não tem. Só que assim, qual que é a grande dúvida? Cara, se isso vai ser mais rápido ou mais lento? É a grande pergunta. Mas se você está plantando uma coisa, cara, não vai nascer outra. Então se você está cuidando bem das pessoas, você está desenvolvendo, está fazendo as coisas, cara, a questão é só o tempo.
porque eles vão voltar para você. E esse benefício ele vai voltar para você. Eu tenho outro time hoje que eu não consegui ainda. Não é que o time não tá performando, o time não, mas o time ainda não deu aquela liga. Os Galácticos já foram, né? Os Galácticos não ganharam nada. Então, assim, tem um momento ainda de fazer, cara, dar aquela liga. E nesse momento é o momento que eu tenho um outro gestor que ele fazia metáfora com animais. Eu falo assim, é o momento que o gerente de projeto é igual uma baleia. Porque quando você está na superfície, você olha tudo. Você está olhando tudo. E quando você não consegue, a operação está te sugando, você respira e mergulha. Mergulha até o nível do problema principal para você resolver. Só que quanto mais você mergulhou, menos você vê o todo. E aí você tem que gastar energia o quê? Vendo o todo. Olha que interessante. Mas é um momento que, assim, que é necessário. Só que você não pode estar o tempo todo mergulhando. Pois se você está o tempo inteiro mergulhando, tem algo errado. Então, assim, deu um problema aqui, cara, na homologação. Cara, isso aqui não passou. Esquecemos uma regra de negócio. Cara, e o que eu falo para todo mundo? Eu gosto que a gente evite 2 tipos de erros. Os erros que são catastróficos. Acho que o nome é intuitivo. E o segundo é, cara, eu queria que evitasse os erros básicos. Já conhecidos, né? Poxa, já sabe como é que tem que fazer. E a gente tem uma... eu acho que até um certo romantismo foi criado com agilidade, tipo assim, não, a gente tem que errar rápido. Mais ou menos, a gente tem que aprender o que fizer sentido rápido. Cara, se eu chegar amanhã e atrasar minha fatura de cartão de crédito, eu errei rápido e paguei rápido. O que eu aprendi com essa bodega? Nada. E aí é negligência, né? Aquele framework do Knev, né? Cara, é um processo claro, básico. Você sabe que você tem que pagar até o dia tal. Você errou, cara, não tem aprendizado nenhum nisso. Você já sabia que tinha que fazer. Então eu falo muito para as pessoas, cara, evita esses 2 erros. E o catastrófico, eu dou puxão de orelha se acontecer. O básico, eu avalio 2 coisas. Aconteceu o básico porque, cara, estamos sobrecarregados. Muita atividade ao mesmo tempo. E aí é um momento de falar assim, cara, eu dei foco no pessoal? Eu não dei foco no pessoal? O pessoal não levantou a mão e deveria? Porque eu também tenho esses momentos que cai pratinho básico da minha mão. Sim. E aí, de novo, as metáforas. Cara, eu tenho aquela pizza lá de frango catupiry, eu tenho aquela pizza de portuguesa. Cara, essas não vão cair. Vai cair o quê? Cara, a de mussarela, vai cair a de calabresa. Cara, mas as principais não vão cair. E às vezes faz parte. E inclusive é lindo com o meu gestor sobre isso. Cara, tô com isso. Cara, isso aqui não vai dar. E ele fala assim, cara, tenta empurrar, se acontecer alguma coisa a gente tá alinhado. Às vezes acontece, mas a gente está alinhado. Então isso faz muita diferença quando você está fazendo isso. Para fechar aqui, é importante que o líder faça o quê? Segurança psicológica para as pessoas falarem a verdade. E a verdade, ela faz diferença. Uma vez quando uma diretora falou isso para mim, falou assim, cara, falem a verdade com os outros. Isso soou meio mal assim no meu ouvido na época, né? E depois eu fui entendendo, eu falei assim, não, cara, ela estava ajudando a gente e eu não tive maturidade para ouvir naquela época. E acontece, todo momento a gente tem um período que a gente não tem maturidade suficiente para ouvir alguma coisa. E depois a gente foi, ajustei, e hoje eu falo isso para todo mundo, pessoal, a gente precisa botar o problema na mesa. E, gente, tá tudo bem que a gente tem problema. Só que a pior coisa é vocês não me falarem problema, eu vou para a reunião com o cliente, passo minha informação, 2 dias depois eu falo assim, olha, aquilo que eu te falei, não é mais aquilo não, é outra coisa. Aí a gente começa a perder credibilidade. E aí a gente começa, eu brinco para todo mundo, vocês querem trabalhar na calmaria, vocês querem trabalhar na pressão? Ou vocês querem trabalhar no go by horse? Eu pergunto isso. E eu falo assim, gente, ninguém tá respondendo. Vocês tanto faz? Porque assim, a gente vale tudo, é isso que vocês querem? E aí eu faço o pessoal o quê? Responder. Por quê? Pessoal, se a gente quer trabalhar na calmaria, a gente precisa fazer isso. Exemplo, gente, DevOps é para ser atualizado todo dia. O pessoal não sei por que não atualiza de vez em quando, né? Aí eu vou lá todo dia e atualizo. Até as coisas fazerem sentido para todo mundo. Leva tempo, mas o pessoal depois aprende. Com certeza. Não, e todo o seu trabalho de construção de base, né, como você falou, tem vários elementos ali que são fundamentais para você construir time, construir confiança e ter uma relação que vai impulsionar o projeto usando o melhor de cada um. Então, é importante, muito importante, né, o líder ter essa visão e criar esse ambiente, porque senão a gente vai vivendo o caos o tempo todo, o que acaba acontecendo. Bom, vamos lá, falar de processos ágeis dentro de projetos complexos. Com a tua experiência, já passou por óleo e gás, né? Atende várias outras indústrias através de uma empresa de tecnologia e de engenharia.
e fica muito, você falou do pular para o outro lado do muro, porque fica sempre aquela briga de que não, projeto de engenharia tem que seguir um padrão mais waterfall, não, porque a agilidade vai trazer problemas, etc. E quando a gente está numa fase de desenvolvimento do projeto, você tem uma soma ali de situações, você tem muitos processos iterativos para chegar no melhor produto, você tem a interação de equipes multidisciplinares, que sempre foi uma luta a gente fazer com que as disciplinas se enxergassem como parte do projeto e não como silos de disciplina, mas acredito que a gente evoluiu muito, inclusive com o uso da tecnologia. Mas como é que você vê isso, esse ambiente de trabalhar projetos complexos, trazendo o ágil como forma de trabalhar melhor e de integrar melhor também as multidisciplinaridades? Legal. Eu vou trazer um case aqui da Embraer. Então, Embraer, obviamente, constrói avião. E alguém fala assim, pô, dá para construir avião com método ágil? É uma pergunta que não é tão intuitiva de responder, você tem que pensar. Eu sempre gosto quando faço essas perguntas difíceis, normalmente a resposta ela é contra-intuitiva. Mas o que a Embraer fez recentemente? Ela começou a adaptar não necessariamente o framework das coisas, porque assim, o método, cara, é só uma ferramenta, mas assim, muito mais a mentalidade. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a trazer para o chão de fábrica ali, pro hangar, todas as equipes que estavam mais na ponta. E ali eles começaram a fazer algumas das cerimônias, alguns objetivos de alinhamento, de dependência, de trabalho da próxima semana. Não chegava a ser um Scrum, essas coisas mais rigorosas, digamos assim, mais raiz, vamos dizer assim. Mas eles começaram a trazer esses princípios. E aí o que eles começaram a perceber? Isso começou a ajudar, cara, na comunicação. Conflitos, problemas, as coisas começaram a aparecer e se resolver ali na reunião. Porque no final o objetivo de todo mundo, em via de regra, é resolver. Ninguém quer conflitar por conflitar. Sempre tem umas exceções, mas em condições normais, temperatura e pressão, as pessoas querem resolver o problema. E quando a Embraer fez isso, apesar de a gente estar falando aqui de desenvolvimento de um produto complexo, como é um avião, as coisas começaram a se resolver. E as pessoas começaram a participar, e os tomadores de decisão começaram a participar. Porque quando tinha conflito que as pessoas não se resolviam, eles queriam estar lá para resolver. Então eles começaram a enxergar muito valor no quê? Cara, na mentalidade dos processos ágeis. E aí, assim, é só um exemplo, por exemplo, de uma coisa que não é tão intuitiva, assim, processo de avião com métodos ágeis, mas a grande sacada é, a gente está focando demais em ferramenta e método. Mas, assim, demais, é um troço que é até chato. E parece, assim, uma coisa que, para quem está assistindo, talvez seja bobeira, mas, assim, quando você vê as perguntas, eu dou aula em algumas casas, assim, é muito comum isso aparecer. Isso aparece, assim, o tempo inteiro. E eu sempre falo, pessoal, o mais importante é você ter mentalidade. Hoje eu tenho na minha carteira squads, né, entre aspas, né, ágeis, e eu tenho projetos lump sum, aqueles projetos de escopo fechado. Eu faço as mesmas coisas. Eu não mudo uma vírgula. Só que assim, quais são as grandes sacadas, e isso eu falo para todo mundo. Eu tenho um dialeto executivo. Então eu converso bem com o executivo. Eu sei o que é mais importante para ele, eu sei como responder as perguntas, eu sei como fechar as conversas. E aí eu não deixo pontas soltas com ele. E aí, uma dica preciosa, eu não sou Pablo Massal não, mas anota o código aí, piada horrível, né? Dica de ouro, gente, agora falando sério. Dê status report sem ser cobrado por isso. Nossa, isso faz toda a diferença. Cara, isso faz toda a diferença. Anota, gente, anota, pelo amor de Deus. Olha o código. Olha o código. Porque se o teu gestor ou o teu executivo precisa ficar te perguntando como é que está o projeto, isso é muito ruim. Porque a gente falou antes sobre a questão de você criar confiança, né? E saber que está todo mundo alinhado. Se você precisa ser cobrado para passar o status, alguma coisa está muito errada. Contando uma história sobre essa questão de você gerar informação sem ser cobrado. Normalmente a gente tem algumas cadências de status report, né? Algumas funcionam muito bem semanal, outras quinzenal, outras até mensais, enfim. Cada um tem seus contextos. Mas uma coisa que eu aprendi a fazer foi... Cara, tem momentos que quase que diariamente, via Teams, eu falava com o tomador de decisão, pagador de boleto, e dava alguma informação para ele. Olha, isso aqui, avançamos com isso. Reunião... Às vezes aconteceu recentemente. Reunião que eu tive com a China, que era um ponto de atenção por causa de algumas informações sensíveis que existem no contexto de China. A reunião foi boa. E eu fui para ele, olha, a reunião foi boa, o próximo passo é esse, e isso, isso e isso. Ele não tem pergunta sobre o assunto. Isso fala o quê? Cara, eu estou conseguindo passar a informação principal daquele tema para ele. Anteontem ou ontem,
Eu passei minha informação para ele e falei assim, olha, estou fazendo aqui um estudo para tirar uma coisa que estava em contrato porque o usuário pediu. As coisas ainda estão em aberto, daqui a pouco te dou mais informação. Já adiantou o assunto. Só que ele queria mais informação. E ele falou, cara, você pode me compartilhar mais informação? E por que que a gente vai tirar isso? Ótimo. Claro. E respondi, olha, vai acontecer por causa disso, disso e disso. A nossa expectativa é isso, isso e isso. Ainda não consigo bater martelo por causa disso, disso e disso. Estamos investigando e se fizer sentido a solução de design, a gente vai apresentar para você e por que que a gente vai mudar. Olha, o contexto completo. Acabou a conversa. E aí, uma coisa que acontece, quando você trata dessa forma, a sua credibilidade fica muito grande com ele. Por quê? Ele sabe que você está fazendo as coisas acontecer. E você está dando reporte sem ele pedir. Isso aí gera uma relação de confiança. Ah, é tudo lindo? Não. Teve um momento que, cara, teve desalinhamento de comunicação. Partes interessadas entenderam uma coisa e subiu outra coisa para ele. E nesse caso, até esse caso específico, o meu posicionamento ele era o certo e eu mantive o posicionamento. Ele não concordou, porque o usuário está falando outra coisa. E aí eu fiquei pensando assim, não faz sentido eu ficar entrando em conflito de eu disse, ele disse. Cara, assim, é uma relação de perde-perde para todo mundo. E aí eu fui no usuário e falei assim, olha, a gente vai subir uma feature amanhã, e aí as minhas estratégias de solução de conflito, para resolver isso aqui. Porque o que a gente falou está sendo feito. A gente só tem um ponto aqui que não estava terminando. Só que esse um ponto invalidou o todo. Então, assim, vamos supor que assim, a laranjal estava bom, mas eu tinha uma laranja podre. Eu falei assim, olha, eu vou subir a feature para corrigir essa laranja podre. E o que eu fiz? Mandei para ele o mesmo posicionamento que eu tinha falado para o cliente. E aí o que eu fiz? Tirei o print, eu não gosto de tirar muito print, mas nesse caso só porque teve muito conflito de informação, passei mensagem para o cliente, um print que eu falei para o usuário. E mandei um print da tela com o que estava acontecendo, o que estava sendo escrito. Acabou o problema. Olha só. Porque era desalinhamento de comunicação. Claro que tem a barreira do idioma, às vezes em português a gente já tem desalinhamento pra caramba, então imagina onde você bota a barreira do idioma. Então isso você resolve as coisas e você traz uma certa credibilidade pro seu trabalho e o tomador de decisão no final ele gosta. Porque tem muita gente que ela gosta de ser, de uma forma sadia, questionada. Né? Assim, tem muita gente que fala assim, eu detesto o que eu falo e todo mundo concorda comigo. É a pior coisa. E eu falo para todas as vezes pro meu time, pessoal, se eu falar alguma besteira, vocês têm o dever de me corrigir. Não fica aquela sensação também de assim, a hora que for alguma coisa errada ou algum problema, será que então ninguém vai falar nada e vai deixar o negócio estourar? Só porque não quer, né, achar que está entrando num confronto comigo ou que eu vou achar ruim? Então isso tudo vai somando, o próprio comportamento da equipe, né? Eu tive caso assim no passado de assumir uma equipe nova e tudo, e você ia para as primeiras reuniões gerais e ninguém falava nada. E você via claramente, assim, tem algum problema aqui, qual é? Porque não é possível você entrar numa reunião com 10 pessoas e ninguém dá opinião. Você sabe que um comportamento muito comum, é quase que ser humano, né? Quando vem uma nova liderança, muita gente já deve ter vivenciado isso em algum momento, e a liderança ela vem se apresentar pro time. Então, naturalmente, ele passa alguns recados ali, que esses recados, os subentendidos estão claros na mensagem dele, em via de regra, e é quase que protocolar ele dedicar uns minutos no final e falar assim, pessoal, alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? Normalmente é aquele silêncio assim, né, que ninguém pergunta absolutamente nada. Então, nas primeiras reuniões eu até entendo que isso aconteça, porque é primeiro, né? O pessoal tá testando ali, botando um pezinho na água para ver se dá para perguntar ou não. Mas quando isso vira uma rotina, cara, tem algo errado. Tem algo errado. Não tá à vontade. Por não estar à vontade. E aí, assim, as primeiras coisas que eu gosto de fazer assim, cara, eu sempre gosto de começar as perguntas com o que eu poderia fazer diferente. Porque eu nunca gosto de falar assim, cara, o time é fulano, pô, aí parece que a gente tá terceirizando a responsabilidade. Não, o que eu, como líder, posso mudar o ambiente para que as pessoas decidam fazer mudanças. Porque senão, cara, a gente continua naquele embate, pô, ninguém tá falando, ninguém fala, o time não presta, o time isso. Não, velho, o que eu posso fazer diferente? E já aconteceu muitas vezes, às vezes as mesmas pessoas mudam de time, naturalmente de gestor também, cara, e começa a performar. Então, às vezes, era a pessoa certa no lugar errado. Isso faz diferença. Então, eu acredito muito que pessoas certas nos lugares certos performam muito mais. Bacana. E falando do desafio das ferramentas ágeis, né, dos métodos ágeis dentro das organizações, a gente já viu N vezes aí
um certo descolamento, às vezes, da liderança, pensando assim, não, então eu vou destravar meu processo, eu vou tirar a necessidade de ficar fazendo muito planejamento e isso vai encurtar o time to market dos meus projetos, porque agora eu sou ágil, né? E você vai falar um pouquinho sobre isso, acredito, na tua apresentação. Como é que você enxerga isso, assim, o papel da liderança e como a própria cultura que faz parte da organização pode ajudar no sucesso ou atrapalhar esse tipo de mudança de mindset dentro do time e da mudança dos processos que é tão necessária num determinado momento. Legal. Eu gosto de pensar muito em ser agnóstico. Então, assim, já trabalhei com PMI, estudei Prince2, estudei o Safe, rodei eles e tal, Kanban, Scrum, KR, alguns até eu dou aula. E eu sempre gosto de pensar assim, até que foi falado muito isso hoje. Qual é o problema de negócio que a gente quer resolver? Uhum. E aí teve o CEO, ele fez até uma brincadeira que eu achei excelente. Ele falou assim, cara, a gente estava com um problema muito complexo, foi apresentar uma solução para não sei quantas pessoas, e a gente trouxe uma ferramenta disruptiva. Aí eu fiquei até meio assim, né, pô, bacana, né? E ele, a gente trouxe o Canvas. Aí eu, putz, sensacional. E porque é impressionante, assim, a quantidade de vezes que a melhor solução está dentro da área de negócio e não da área de tecnologia. Isso acontece com muita frequência. É muito natural que as pessoas falem assim, eu preciso de um status de porte que ele é muito importante. Aí às vezes você tem um log lá de acesso. A pessoa acessou quantas vezes no mês? 2. Aí tu fala assim, pô, será que um relatório que a pessoa acessou 2 vezes no mês, ele é tão importante? Às vezes nem acessou. Uhum. Ou só acessou para validar e nunca mais acessou. Então a gente fala assim, cara, o quanto isso é relevante? E eu gosto de dizer assim, numa das minhas passagens, de novo, a gente tem momentos de baixa maturidade em algum momento na vida, e já passamos todos por isso. Todos. Tava num contexto de aquelas picuinhas diárias, que você entra na empresa, você já tem essa picuinha, e fala assim, mas por que da picuinha? Cara, já existe. Já estava lá, já tipo era assim, assim quando eu cheguei. Quase que nasceu com a empresa. É. E eu já tive essa picuinha dos dois lados. Eu tava no primo rico e outro lado eu tava no primo pobre. Vou contar a história que eu tava no primo pobre. E aí, a executiva virou pra mim e falou assim, eu prefiro trabalhar com cronograma. Mas como vocês são os especialistas, eu vou deixar vocês escolherem a ferramenta. Recado claro dela foi cronograma. Recado claro. E aí, naquele contexto, a gente estava nessa rixa de área que não faz sentido nenhum. E a outra área, ela estava estudando para implementar o Kanban no DevOps. Eu nunca fui o cara de Kanban, mas eu nunca fui perdido. E naquela época eu estava começando a estudar um pouco mais de Kanban. Eu falei assim, não. Conversei com o meu coordenador, falei assim, olha, não sei tudo, mas sei para rodar. E tô a fim de fazer, vamos implementar antes deles. Topa? Ele, topa. Mas tu vai ter que correr atrás. Eu falei assim, deixa comigo. Aí, fui, né? Cheio de energia. E aí o projeto começou a desgringolar. Mas antes de desgringolar, o Kanban no DevOps ele ficou legal. A gente trouxe as primeiras métricas, não sei o quê, e fomos e apresentamos para a executiva. E aí, assim, antes o pessoal apresentava de uma forma mais amadora, não sei o quê, Excel, troço feio e tal. E quando trouxe um DevOps, era visualmente muito mais bonito, né? E aí, a executiva, ela era muito influente na empresa. E aí ela foi e elogiou o trabalho para uma galera. Olha. E o superintendente, que era do primo pobre e do primo rico, chegou nele. Eu vou contar o porquê que ele não gostou, mas eu vou contar primeiro como ele fez comigo. E aí ele chamou uma reunião pra, tipo assim, cara, eu vi que o trabalho foi elogiado e eu queria ver. Até aí a gente falou assim, porra, legal. Tô na vitrine. Tamo na vitrine, né, porra, sucesso, né, gol de placa, né, quase que se desse pra comemorar naquele dia, tá comemorando. E aí eu tinha um problema, que era que a área de negócio era a gerência da área patrocinadora, da diretoria. Só que a diretora já trabalhava há 10 anos com esse gerente. E eu tinha 6 meses de casa. Só que tinha um problema ali, só que ele mudava um pouco, ele mudava a embalagem, vamos dizer assim, dos assuntos. E aí eu ficava um pouco com, né, um pouco pé
pisando em ovos, porque assim, cara, tem 10 anos, eu tenho 6 meses. E assim, cara, acabei de entrar, eu não vou entrar nessa seara. E aí teve uma vez que eu coloquei um card no DevOps que era assim, definição de regra de negócio. Eu tinha um card no sistema. E quando eu fui mostrar pro meu superintendente, ele passou o olho no DevOps e ele parou nesse card. Que não era uma entrega do time, né? Porque normalmente você fala alguma coisa e tal, naqueles boas paradas. E ele parou nesse. E aí ele virou e falou assim, olha, tô vendo esse card aqui, tô vendo que vocês não entenderam como é que funciona o contexto do método Kanban. Minha recomendação é que vocês conversem com o PMO para vocês se alinharem e seguir a estrutura do Kanban e fazerem isso. Aí, de novo, o exemplo do laranjal, né? Uma laranja podre, ele invalidou tudo. E aí eu fui e mantive minha inteligência emocional, falei assim, fulano, cara, obrigado pelo seu feedback. Esse card aqui é uma exceção porque eu tô tendo um problema e eu quero uma forma de botar esse problema sem eu precisar defender ele. Então, assim, você não vai pegar mais nenhum outro. Ele falou assim, cara, eu não vou conseguir olhar tudo aqui agora, eu peguei esse aqui, pode ter outro, eu queria que vocês revisassem com aquilo. Pronto. E ele fechou de novo a conversa, me gongando do assunto. Pouco tempo depois, o que eu percebi? Eu não sabia. A meta de implantar o Kanban Portfólio era da coordenadora desse superintendente do Primo Rico, que não era o meu, que era uma meta dela implementar isso e que ele tinha um projeto de transformar ela em gerente. E aí você não podia sair na frente. E aí eu dei um tiro na estratégia dele de bazuca. Porque a gente não alinhou com ele, ele não perguntou, a gente também não falou, e a gente também queria aparecer. E aí nisso eu chamei mais atenção para ele negativamente do que positivo. É óbvio que ele sabia que o trabalho foi bem feito. É óbvio que ele falou assim, cara, aquele cara ali desafiou, entre no bom senso das coisas, assim, para melhorar, e isso teve crédito com eles. Mas para aquela estratégia dele, eu fui um detrator. E aí a grande mensagem é sempre alinhe estratégias para cima. E aí era um momento que tava, enfim, tem vários contextos adicionais, mas só como um case aqui negativo cara, não nos alinhamos. E esse não nos alinhamento a gente quebrou uma estratégia 2 níveis acima. Isso foi ruim para a gente. Depois isso foi resolvido e tal, mas assim, naquele momento, naquele dia, aquilo foi ruim. Isso era um papo até que eu estava tendo esses dias com os participantes lá do PEP, o Programa de Excelência em Projetos, onde eu disse para o pessoal lá, assim, o nosso trabalho é fazer a vida do nosso chefe mais fácil. É isso que a gente tem que estar de olho. Por isso que é tão importante estar próximo e entender no contexto de negócio o que pega para ele. Porque às vezes eu vou ficar tratando de detalhezinhos que para ele não é o que importa, porque ele espera que isso esteja resolvido do meu lado, mas ele quer ver o quanto que as estratégias que ele precisa implantar estão bem cuidadas, porque é isso que vai aparecer para ele. Então, quanto mais eu entender esse jogo, no bom sentido, melhor vai ser a vida de todo mundo. Porque eu estou cumprindo o meu papel, alavancando o que a empresa precisa, facilitando a vida de quem está um nível ou 2 níveis acima. Eu acho que você falou tão bem que o pessoal até te aplaudiu, você viu? Viu só? Essa é a vantagem. E assim, gente, é óbvio, assim, e se coloque no lugar tomador de gestor. Você tem um cara que resolve a vida dele e você tem um cara que às vezes você resolve a vida dele. O que você vai promover? Pô, gente, é muito simples isso, né? O nosso papel nas organizações é resolver a vida do nosso chefe. Quanto menos problema ou quanto mais coisa a gente resolve para ele, e não se trata de não ter problemas. Porque os problemas vão sempre surgir. E assim, o problema, gente, na verdade, ele é uma oportunidade com outra roupa. Assim, quanto mais problema você identificar e conseguir resolver, cara, mais valor você tem. Então, assim, é muito importante vocês abraçarem o problema. E muitas vezes a oportunidade de crescimento de carreira para vocês, ela tá passando assim, ó, quicando na sua frente. Então, assim, abracem os problemas, resolvam de coração e não esperem pedir. Cara, alinha com ele. Cara, eu vi isso aqui, tô querendo resolver, penso em resolver assim. Uma outra dica aí preciosa. Eu gosto muito de tríade. Então eu gosto de trabalhar em problema, ação e resultado esperado. Chega sempre estruturado com esse pensamento que você sempre vai ajudar. Olha, esse aqui é o problema, identifica claro o problema. Gente, problema não é efeito. O problema é a causa raiz dele. O problema, qual é a ação que você vai fazer e qual é o resultado esperado dessa ação. Isso. E você trabalhou em diferentes indústrias, você comentou aqui, trabalhou na área de seguros, trabalhou na área de óleo e gás, trabalhou na área de engenharia. O que isso te ajudou na visão dos projetos e da solução de problemas que você, como lição aprendida, acaba trazendo para o teu dia a dia, né? Como é que isso moldou a tua forma de enxergar os projetos? Posso responder em 2 etapas? Pode, claro.
Uma das coisas que me ajudou muito ao longo da jornada foi trabalho voluntário. Então, assim, eu vou até Ó, que bacana. Esse aqui é um dos filhinhos que eu tenho um dos maiores orgulhos, talvez, né? Tirando os filhos de sangue, esse aqui é um trabalho que eu tenho muito orgulho, que é o livro de transformação digital que a gente fez no Brasil, com os queridíssimos o Muniz, com o Gonzagão, comigo, Leandro Branco, Lu Diniz e Marcelo Bósio. Então, isso aqui foi feito na época trabalho voluntário pela Jornada Colaborativa. Eu também tive uma história muito forte com o PMI Rio de Janeiro, fui office, o CBGPL, o Congresso teve no Rio de Janeiro ano passado, fui eu que conquistei aquela candidatura, representando o capítulo em Brasília. Então, qual que é a grande sacada do voluntariado? Antes de eu conseguir algumas posições ou algumas coisas, eu estava vendo que no contexto que eu tinha nas empresas, eu não conseguia explorar todo o meu potencial. Então, assim, às vezes, por mais que eu quisesse, eu estava meio que blindado. Cara, o nosso gol aqui da área é isso aqui. Mas às vezes o gol da área, assim, era um pouquinho mais do que uma atividade repetitiva. E não gerava tanto valor. E eu tinha tempo. Então, se não me demandava tanta dificuldade, eu comecei a fazer trabalho voluntários. Então, comecei na jornada colaborativa, comecei a liderar livros, liderar pessoas, fazer escritas, fazer revisão. Gente, isso aqui é um trabalho, mas é um trabalho Imagino. que se você fizer isso aqui muito rápido, é 6 meses. Se você fizer isso aqui muito rápido. Oh. E mesmo assim, sempre tem aquelas pessoas que te dão um trabalho, que gostam de dar um trabalho plus a mais. Sempre. Porque são pessoas que no final não querem escrever, não aceitam feedback, aí fala o que não tá. Tem gente que pega o que escreveu no LinkedIn alguma vez na vida e cola aqui e acha que escreveu um capítulo. E tem umas coisas que são meio absurdas. E aí, o que eu aprendi era muito ajustar a comunicação. Pessoal, eu fazia uma gravação, uma reunião ao vivo, jogava no YouTube e falava assim, pessoal, todas as regras estão no YouTube. E aí alguém perguntava assim, como é que faz pra isso? Cara, já viu o YouTube? Ah lá. E de algum momento a pessoa falava assim, pô, mas eu não tinha essa expectativa. Eu falei assim, cara, você viu a reunião do YouTube? E toda hora eu voltava. Toda hora eu voltava. lá. Porque, cara, os combinados estavam ali. E eu falava, cara, se chegar no final, a curadoria falar que o capítulo não está bom, ela pode ser retirada. Seu capítulo vai ser devolvido, a gente vai agradecer a sua participação e a vida segue. Uma nova revisão, se você tiver interesse, você volta. Esse aqui é só um exemplo, mas estava tudo lá as regras. E chegava no final as pessoas assim, pô, mas eu escrevi, eu achei que estava dentro. Cara, você não teve ok. O processo não é assim, ficou um mês revisando e tá ok. Então, assim, isso me aprendeu muito a fazer o quê? Lidar com pessoas, gerar o lidar com conflito. Tem uma frase do Xaxá, o CEO da Radix, que ele fala uma frase, eu adoro frases. Ele fala o seguinte, pior do que uma conversa difícil é não ter uma conversa difícil. E aí, um dos meus mentores, o Vitor Damasio, ele também falou uma outra frase que eu adoro, que é a gente desperdiça muito tempo da nossa vida por causa de conversas que não foram concluídas, ou foram mal concluídas. E eu falo assim, cara, brilhante, anotei. E eu anoto as frases. Então, dentro da jornada, cara, eu cresci muito. Teve uma época que eu fiquei com a parte de marketing da jornada, fiz eventos, ajudei uma opção de coisa. E eu lembro que foi muito legal que quando eu entrei na Icatu, a jornada fez um evento com a Icatu. Quando eu estava no banco Carrefour, a jornada também fez um evento com o Carrefour. Então foi uma coisa muito legal, porque acabou juntando e dando match de tempo, né? Porque eu poderia ter feito, mas no momento que eu tivesse saído, ou antes ou depois, então assim, deu muito match. E no PMI eu comecei a estruturar e ter uma visão mais de negócio. Então assim, cara, qual que é o negócio que isso aqui gera? Qual que é o valor disso aqui? Por que isso aqui é importante? Porque eu comecei a ter muita gente comigo. E teve um momento também que aí são os aprendizados de liderança formais. Por mais que o voluntariado não vai ser igual à empresa, que as pessoas naturalmente são voluntárias, e isso é óbvio, mas eu comecei a entender que, tipo assim, quais são as pessoas que na largada ficaram muito claras para mim que elas não iam acontecer, e eu naquele idealismo, talvez, de liderança, falei assim, cara, vou investir em todo mundo. Vou recuperar todo mundo. E eu lembro que nos meus primeiros meses, 100% das pessoas que eu falei que ia recuperar pediram pra sair. Olha. Gastei 6 meses, me dediquei uma energia e todo mundo pediu pra sair. E eu lembro que eu ouvi um feedback antes, falei assim, cara, faz uma limpa e recruta pessoas novas. Eu vi isso, eu falei assim, cara, não concordo, vou fazer do meu jeito. Mas foi importante aquilo pra mim. Porque se eu não tivesse feito aquilo, eu falei assim, cara, pô, eu fui injusto com as pessoas. Assim, uma coisa que eu
prezo muito é assim, cara, eu vou dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Sim. Fiz o meu melhor. E até hoje, quando acontece de precisar fazer um desligamento, cara, nenhum desligamento é injusto. Nenhum desligamento ele ou ela foi pego de surpresa. Porque todos os feedbacks foram dados. Então, esse ponto me ajudou muito. Então, eu conheci pessoas, conheci network, eu conheci todos os officers do capítulo, presidentes, pares, pessoas às vezes apenas analistas e etc. E até hoje eu sou muito bem recebido, né? Eu brinco aqui, falei com a querida Mônica, que está terminando o mandato dela. Brasília, fui recentemente no Agile Trends também, a Cris também me recebeu super bem. Alguns, inclusive, me oferecem a casa para dormir. Então, assim, pegam no aeroporto, assim, os cargos passam, mas o como você foi recebido, tratado, gerou valor, ele se mantém. Então, fica inclusive aqui um abraço aqui para todos os office e todo mundo que passou aqui nessa jornada de trabalho voluntário. É isso aí, ver o quanto isso agrega pra gente, né? Ou seja, cada um dentro das suas responsabilidades já no trabalho poderia, já tem muita coisa para fazer, já não consigo colocar mais nada e tal, e a gente vê profissionais que vão além, buscam puxar iniciativas que só vão, claro, vai dar trabalho, mas vai te agregar coisas a mais que você não tem no teu dia a dia e vai trazer isso tudo para tua jornada profissional como um ativo. E é um pouco mais ainda, porque se você for parar para pensar assim, a probabilidade de você ter mais network no voluntário é maior do que no seu trabalho. Porque você tem pessoas de mais empresas. E quando você faz um bom trabalho, você fez o seu cartão de visita com diversas pessoas. Não é só com o teu cliente, não é só com o teu parceiro. E aí você tem ali, vamos supor que você está meio que um time lá com 5 pessoas, você e mais 5. Cara, você tem potencialmente 5 aberturas de porta. Você pode pedir pelo menos ajuda para 5 pessoas. Se você fez um bom trabalho, em condições normais, as 5 vão te ajudar. Bom. É esperado, é reciprocidade do ser humano, né? Um dos gatilhos mentais. Então, sim, isso vai acontecer. Então, é uma coisa que, assim, as pessoas às vezes não têm consciência disso. Ah, porque é voluntário, eu faço o que dá. E aí você deixa de ter um cartão de visita, uma vitrine. Então, assim, eu lembro, eu sou o único 3 vezes eleito voluntário do ano no PMI Rio. Não tem mais ninguém na história do capítulo. Então, ganhei 2 vezes o programa do ano e tal, ganhei diversos prêmios, mas eu me dediquei muito. Eu fiz coisas que poucas pessoas estavam dispostas a fazer. E hoje, quando eu colho muita coisa, cara, é lá de trás. Exato. E assim, você vai mudando a sua ambiência também. Isso é uma coisa que é muito importante, porque assim, uma dica que o Ricardo deu hoje, assim, ele falou exatamente o que eu gosto de pensar. Cara, vocês estão aqui, cara, faça um network, vai estar tomando café, tá engolindo café, fala assim, cara, eu sou fulano de tal, meu desafio é esse, o que você faz hoje? Eu trabalho na empresa tal. Você, cara, é isso. É isso aí. Cara, o CEO tá falando um negócio desse, assim, e as pessoas não fazem. Eu tenho certeza que, assim, mais da metade das pessoas, no mínimo, não fizeram isso que ele falou. Com certeza. Um dos pontos da minha palestra de amanhã, já fazendo um spoiler, uma das coisas que eu falo, eu vou parar 10 segundos para falar para as pessoas pensarem assim, qual é o seu objetivo no evento? Cara, uma pergunta que é simples. E todo mundo já tomou ação de vir para o evento, então já veio pensado. E aí, normalmente as pessoas falaram assim, é fazer network, é ampliar conteúdo. Cara, tá errado. Cara, isso é básico do básico, assim, né? Não falou nada. Né? Se você assistiu uma palestra, você ganhou o evento? Você ficar aqui, apertar uma mão, tirar uma foto, fez sentido? Então, assim, eu gosto de pensar como se fosse um objetivo SMART. Cara, qual o seu objetivo específico? Cara, eu quero aprender sobre IA. Cara, então eu vou... Bateram palma, né? Olha só. Obrigado, brincadeira à parte. Eu quero aprender sobre IA. Cara, então eu vou assistir todas as coisas que são de IA. O resto eu faço network. E aí não é só assistir, assim, cara, eu vou falar com as pessoas. Eu vou apertar a mão. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho essa dor aqui. A sua dor pode ser, inclusive, cara, não sei nada. O que eu deveria fazer? Cara, uma pergunta honesta. Não tem problema nenhum. Por onde eu começo? Só que você tem que ter, assim, cara, qual é o seu problema que você quer resolver? E assim, ir atrelar o seu objetivo. Então, assim, converse com as pessoas. Hoje, quando terminou o painel, eu comentei um a um dos seus. E aí eu conversei com eles no seguinte, cara, eu tô numa trilha de carreira executiva, tô caminhando para isso, me preparando para isso, não é de hoje, é de anos. Faço isso. Meu desafio é esse. Meus resultados de pessoas, de números, de carteira é isso. Qual dica você pode me dar? Cara, se você tiver 1 hora, quando você puder, eu quero conversar. É isso aí.
Veja, objetivo muito claro, né? Gabriola, o papo tá muito bom e a gente até falou antes, né? Assim, dava para estender se fosse possível. Eu sempre gosto de terminar o episódio pedindo dicas finais para o nosso convidado, né? Para o profissional que está nos assistindo agora, está nos ouvindo e quer traçar, né, o seu plano, dar o próximo passo, subir o próximo degrau. Que dica você deixa aí para os profissionais que estão ouvindo aqui ou assistindo o Capital Projects Podcast? Legal. Primeiro, identificar assim, o que você quer. Uma das coisas que eu faço em mentorias é que para as pessoas assim, identifiquem qual é o seu grande sonho de carreira. E aí, assim, uma dica é: se você fosse terminar a sua carreira hoje, aonde você queria estar? O que você queria estar fazendo? Qual é a empresa? Quanto você queria estar ganhando? Se você tiver isso, você começa a ter o quê? O seu norte, a sua bússola de carreira. E as coisas começam a ficar mais claras para você. Você é o cara que vai ficar. E não quer dizer que você vai fechar isso em pedra e nunca mais vai mudar, não. Mas se você não tiver um norte hoje, até você definir, você tá em qualquer lugar. Já era. Então, assim, a primeira coisa é defina bem qual é o seu objetivo. E o segundo, procure mentores. Mentores te ajudam a acelerar o seu game. Eu gosto dessas analogias. É como se fosse um personal trainer. O personal trainer é um mentor. Mas o personal trainer ele não vai dormir por você. Ele não vai se alimentar por você, ele não vai pegar peso por você, ele não vai fazer aeróbico por você, mas ele vai te falar, o caminho é esse aqui. Ah, alguém pode pensar assim, pô, mas e se eu não conseguir resultado? Olha, depende mais de você do que dele. Mas é muito mais fácil você conseguir o resultado com ele do que você conseguir sem ele. Então, assim, a mentoria, você está comprando várias coisas. Você está comprando o seu tempo, você está comprando a sua autoestima, você está comprando um ROI que teoricamente, ele é barato porque você está pagando e, principalmente, você está comprando o acesso ao mentor. E, junto com o acesso ao mentor, você começa a contratar uma ambiência vitoriosa. Por quê? Porque estão as mesmas pessoas olhando para o mesmo lado. E aí, a dúvida de um é a dúvida de outro. E quando você está numa energia que você fala assim, que as pessoas começam a fazer perguntas e falam assim, caraca, eu passo por isso. Esse é meu problema. Então, assim, as dicas finais. Defina seu objetivo e procure mentores que vão te ajudar para isso. O que não falta hoje é mentores qualificados. Escolha bem, peça recomendação. Cara, não tem? Vai nos eventos. Os eventos você vai conhecer pessoas e você vai começar a perceber. Cara, não consigo em eventos, moro no interior. Cara, rede social. Começa a assistir conteúdo, for gratuito, que conectar com você, vai lá e faz. Não tem dinheiro ainda. Cara, vai assistindo até você ter condição. E uma hora, cara, entra. É isso aí. Gabriola, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado, o prazer foi meu. Assistam, sou muito fã do André e também do podcast, então sempre um prazer poder estar aqui compartilhando. Se Deus quiser, até a próxima. Gente, olha só que papo, hein? Falamos de liderança, de agilidade, de trabalho em equipes multidisciplinares, transparência no ambiente de trabalho, inteligência artificial, tecnologia, tanta coisa boa. Tenho certeza que você deve ter curtido esse episódio aqui, tanto quanto eu. Não esqueça de seguir o nosso canal, é muito importante. Compartilhe com outros profissionais também. E eu te convido a ser membro do Capital Projects Podcast, contribuindo todo mês também, para que o programa continue no ar. Agradeço aqui também ao apoio da Planisware, da Prosper, que tornaram possíveis essas gravações aqui, diretamente do Seminário Internacional do PMI São Paulo. E eu espero você no próximo episódio. Vamos juntos?